Bem-vindas e bem-vindos ao Vozes da Educação Feminina. Eu sou Cleia Passos e hoje vamos mergulhar na vida e obra de Conceição Evaristo, uma das maiores vozes da literatura afro-brasileira. Como ela mesma disse, a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa grande, e sim para acordá-los dos seus sonos injustos. Neste episódio, vamos conhecer sua história, seus reconhecimentos e a maneira como ela transforma a memória das mulheres negras em educação e resistência. Conceição nasceu em Belo Horizonte, em 1946, e desde cedo conheceu os desafios da desigualdade social e racial. Professora, escritora e pesquisadora, ela construiu uma obra marcada pela escrevivência, que é uma forma de literatura que mistura experiência de vida, memória e narrativa literária. Quando Conceição Evaristo fala que a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa grande e sim para acordá-los dos seus sonos injustos, ela traz a escrevivência como uma experiência de vida das pessoas negras, especialmente das mulheres negras, que contam suas histórias reais, seus sofrimentos, alegrias e suas lutas. Ela não escreve para agradar ou confortar quem tem poder, no caso a casa grande, e nem para fingir que tudo está bem. Pelo contrário, a intenção é mostrar a realidade de forma honesta, para que aqueles que vivem em privilégio ou ignorância percebam as injustiças que existem e parem de fechar os olhos para elas. Em outras palavras, é uma escrita de alerta e de consciência que realmente quer acordar as pessoas para a realidade, fazer com que sintam empatia, entendam e, quem sabe, se mexam para mudar o que está errado. Conceição sempre traz reflexões bem profundas sobre o papel das mulheres negras escravizadas nas casas grandes durante o período colonial. Ela sempre menciona que essas mulheres tinham a função de contar histórias para adormecer as crianças da casa grande à noite. E essas histórias não eram apenas contos infantis, elas carregavam significados profundos, transmitindo valores, cultura e resistência. É bem interessante e Evaristo destaca que, ao contrário do que se poderia imaginar, essas narrativas não eram apenas para entreter ou acalmar as crianças brancas. Elas também serviam como uma forma de resistência e preservação da identidade cultural africana, transmitindo seus conhecimentos e histórias que reforçavam a importância da memória e da luta pela liberdade. E muitas histórias e cantigas que hoje estão no folclore brasileiro, na educação informal e na cultura popular vieram da transmissão de mulheres negras escravizadas, que foram moldando valores, caráter e a criatividade de gerações, muitas vezes sem que os donos da casa percebessem. Com o seu trabalho, Conceição recebeu diversos prêmios, inclusive o Prêmio Jabuti, e chegou a participar da eleição para a Academia Brasileira de Letras, sendo reconhecida como uma das vozes mais importantes da literatura brasileira contemporânea. E além disso, Conceição também idealizou a Casa Escrevivência, que fica no Rio de Janeiro e é um espaço dedicado à preservação da literatura negra, à memória afro-brasileira e à pesquisa sobre autores negros. Entre as suas incríveis obras, eu quero destacar o conto Canção para Ninar Menino Grande. Essa obra ela traz uma reflexão muito forte sobre a masculinidade negra, como ela se constrói e se esvazia, fala sobre o racismo estrutural, fala sobre a dororidade, que é a dor específica de mulheres negras diante do machismo mais o racismo. Também fala sobre a sororidade entre as mulheres e a solidão afetiva deixada por relações marcadas pela traição. Apesar de o foco narrativo dessa obra ser um homem, o livro é essencialmente feminino em perspectiva, porque são as mulheres com suas histórias, dores e potências que ocupam o centro. A obra ela desconstrói o príncipe, que muitas vezes é idealizado, e expõe as consequências humanas do machismo aliado ao racismo. Esta é uma obra incrível, a narrativa dela é construída de forma polifônica, ou seja, cada mulher tem a sua própria voz, mas todas juntas constroem a história de Fio Jasmine, que é o personagem principal, e juntas revelam o impacto das relações de gênero, raça e poder.
inclusive uma das obras exigidas por um dos maiores e mais importantes vestibulares do Brasil, que é o vestibular da FUVEST. Com as suas obras e com a sua vida, Conceição Evaristo nos mostra que a literatura é educação, resistência e memória viva. Suas histórias ensinam que a voz das mulheres negras não pode ser silenciada e que o passado de dor e resistência é um guia para a consciência e justiça social hoje. Como ela diz, a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa grande, e sim para acordá-los dos seus sonos injustos. Obrigada por ouvir mais um episódio do Vozes da Educação Feminina. Até a próxima, com mais histórias de mulheres que educam corações e transformam vidas.